Nos preparamos juntos para a Páscoa, entendemos o seu verdadeiro significado, caminhamos também pela via do Calvário. Hoje, a boa notícia. Jesus Cristo não ficou na sepultura, Ele ressuscitou e está vivo para sempre. A Páscoa não nos fala apenas dos sofrimentos do Cordeiro, mas fala também da ressurreição do Rei Jesus. Olá, este é o programa Fé para Hoje, um programa da Primeira Igreja Presbiteriana de Governador Valadares. E nessa pequena série de mensagens nós estamos buscando entender o verdadeiro significado da Páscoa. Nós já vimos que Jesus Cristo é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo e que a sua vida segue um padrão que caminha da humilhação para a exaltação. O ministério de Jesus foi marcado por aceitação e desprezo. Foi marcado por louvor e negação, por discípulos e por um traidor. A via para o Calvário não foi um caminho fácil. Jesus saiu do bendito que vem em nome do Senhor para nos salvar, para ouvir o grito da multidão de crucificam. Jesus foi julgado e condenado à morte. Seus inimigos, ao vê-lo na cruz, poderiam dizer: agora está tudo acabado. De fato, Jesus disse: está consumado, mas não como um fim definitivo. A tarde que começa triste e tenebrosa em uma sexta-feira de crucificação, termina, na verdade, uma manhã de domingo de glória. O anjo de Deus transformou a pedra que tampava o túmulo em um assento, e ao se sentar nela, ele dá a boa notícia da ressurreição de Jesus Cristo. Passado o sábado, no começo do primeiro dia da semana, Maria Madalena e a outra Maria foram ver o túmulo. E eis que houve um grande terremoto, porque um anjo do Senhor desceu do céu e, aproximando-se, removeu a pedra e sentou sobre ela. O aspecto dele era como um relâmpago e a sua roupa era branca como a neve. E os guardas, com medo do anjo, tremeram e ficaram como se estivessem mortos. Mas o anjo, dirigindo-se às mulheres, disse: não tenham medo. Sei que vocês procuram Jesus que foi crucificado. Ele não está aqui, ressuscitou, como tinha dito. Venham ver onde ele jazia. Agora vão depressa e digam aos seus discípulos que ele ressuscitou dos mortos e vai adiante de vocês para a Galileia. Lá vocês o verão. É como acabei de dizer a vocês. A Páscoa não termina com a morte do Cordeiro. Ela amanhece para a vida com a ressurreição de Jesus Cristo. Os guardas que ficaram com medo depois foram subornados para contar mentiras, mesmo com a verdade diante de seus olhos. O túmulo estava vazio. Jesus ressuscitou dos mortos. A mensagem do anjo para aquelas mulheres era: não fiquem com medo, creiam. Vão e anunciem que ele ressuscitou dos mortos. Diga aos discípulos: ele vai estar com vocês e vocês poderão vê-lo. A Páscoa começa com cheiro de sangue, com um tom de morte, de sofrimento, de entrega, de traição. Mas ela termina com uma manhã, um sol que brilha com a glória de Deus, na face do seu Filho ressurreto. Por isso, não há o que temer, mas apenas crer no Cristo que ressuscitou dos mortos. Porque Ele vive, posso crer no amanhã. Porque Ele vive, temor não há. Mas eu bem sei, eu sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus que vive está.
temor não há, mas eu bem sei, eu sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vive está. O final do Evangelho de Mateus que nós lemos aqui é um final dramático. Ele é dividido em alguns atos que envolvem essa caminhada de Jesus até a sua morte em uma cruz. Ele é dramático porque fala de sofrimento, fala de traição, de negação e, é claro, julgamentos falsos, pessoas que foram pagas para mentir. Há muita coisa que envolve o sacrifício de Cristo em uma cruz, o sacrifício do Cordeiro de Deus. Mateus nos conta que esse rei que veio ao mundo, que é Jesus Cristo, ele precisava sofrer e morrer. E é isso que realmente acontece. Ele sofre e morre uma morte terrível. Alguns chamaram, e daí vem a palavra excruciante, porque é uma morte de cruz. Essa palavra nasceu porque não havia como achar uma palavra no vocabulário que definisse tão bem a dor de uma morte na cruz. Foi uma morte excruciante. Mas isso também é marcado por xingamentos. Esse momento do ministério de Jesus é marcado por pessoas que o negam, que o condenam. E como se esquecer do clamor da multidão de crucificam. Uma semana depois deles dizerem, bendito o que vem em nome do Senhor. Mas o Evangelho de Mateus, ele não tem apenas um final dramático porque fala de sofrimento e morte. Não. O Evangelho de Mateus tem um final muito importante porque também fala da ressurreição do Rei de Deus. O Rei deveria morrer, o Rei deveria sofrer, mas o Rei também deveria ressuscitar. E é isso que acontece no final do Evangelho, no capítulo 28 que nós lemos. E no versículo de número 5, nós encontramos o anjo de Deus dizendo às mulheres que foram visitar o túmulo, não tenham medo, sei que vocês estão procurando Jesus que foi crucificado. Ele não está aqui, ressuscitou como tinha dito. Venham ver o lugar onde ele jazia. Aquelas mulheres foram, naquela manhã, buscar o corpo de Jesus, ou buscar encontrá-lo em uma sepultura. Mas tudo que elas encontram é uma pedra removida que foi transformada em um assento, como diz Mateus. O anjo removeu aquela pedra, criando, como ele mesmo escreve, um terremoto que provocou um terror nos guardas que estavam próximos e se assentou sobre ela. A pedra que antes fechava o túmulo de Cristo, agora é um assento para o anjo que anuncia a boa nova. A história de Jesus, a história do Evangelho, começa com um anjo anunciando o nascimento sobrenatural de Cristo, dizendo a Maria, olha, você vai conceber, mas essa concepção que vai acontecer em você será pelo Espírito Santo, de uma maneira sobrenatural. Essa é a história da palavra de Deus, Deus cumprindo o seu propósito de salvação por meio de uma obra sobrenatural dele para que possa nos salvar. Mas o texto também termina com um ato maravilhoso de Deus. Agora com um anjo não anunciando o nascimento do Filho de Deus, mas anunciando a ressurreição do Filho de Deus, que é o Rei que veio tirar o pecado do mundo. Ele transforma aquela pedra que antes fechava qualquer esperança ou qualquer novidade de vida ou qualquer coisa relacionada à salvação do seu povo, agora está aberto e, como ele mesmo diz, venham cá ver, vão lá, olhem e vejam que o túmulo está vazio. A Páscoa, ela não termina com a morte. A Páscoa, ela não termina apenas com os sofrimentos do Cordeiro que tira o pecado do mundo, um Cordeiro que precisava ser morto, mas ela termina com a vida, ela termina com a ressurreição,
ela termina com o brilho da glória de Deus na face do seu Filho. Isso é a Páscoa, a ressurreição do Filho de Deus. E qual é a mensagem que o anjo diz para elas? Creiam nisso e anunciem. Enquanto estes queriam suprimir a verdade, o anjo diz a elas: contem a verdade, anunciem a verdade, vá até os discípulos e digam a eles: olha, Jesus está indo e vai estar com vocês. Imagina o caminho de ida dessas mulheres indo visitar o túmulo do Mestre Jesus. Agora imagina o caminho de volta dessas mulheres, indo dizer aos discípulos de Cristo: olha, ele está vivo, nós vimos o seu túmulo vazio e um anjo falou conosco para anunciar essa verdade tão poderosa e que transforma a nossa vida. O mesmo serve para mim e o mesmo serve para você. A ressurreição de Cristo não é para gerar medo, nem temor. A ressurreição de Cristo não é para fazer conosco o que fez com os guardas incrédulos. São os incrédulos que temem e tremem. Mas aquele que crê, ele pode desfrutar de uma gloriosa alegria, por saber que o rei que foi morto em seu lugar para salvar, o rei que foi morto em seu lugar para o libertar do pecado, é um rei que está vivo e reina para todos sempre. Você crê nisso? Você pode crer nessa verdade? Você pode enxergar agora a Páscoa não apenas como um motivo para você comer um doce. Você pode agora enxergar a Páscoa não apenas como mais um motivo para descansar ou viajar, mas você pode enxergar a Páscoa agora como uma celebração, como um momento de vitória, um momento de alegria. Pense em tudo que a gente está passando agora. Pense no que passamos no ano que nos deixou. Será que essa novidade de vida, essa esperança, não pode trazer em nós uma nova alegria? Por saber que o Rei está vivo, Ele venceu o nosso inimigo final, de modo que não há mais nada o que temer. Jesus venceu a morte. Nós só temos que crer, apenas crer. Que Deus abençoe a sua vida. Você que precisa crer no Senhor Jesus Cristo. Você que precisa olhar para a Páscoa mais do que só uma semana de feriado ou alguns dias para você descansar com a família. Eu peço a Deus para que te abençoe, para que você creia em Jesus, para que você creia no seu sacrifício que o substituiu na cruz, que você creia nessa graça maravilhosa que Deus derrama sobre a sua vida através dele. Nós que não merecíamos, nós que merecíamos a morte, Ele assumiu a morte em nosso lugar e fez mais, Ele a venceu, porque Ele ressuscitou dos mortos. O apóstolo Paulo nos escreve dizendo que se Cristo não ressuscitou, a nossa fé é inútil. E nesse mesmo capítulo ele diz: de fato, Cristo ressuscitou. A nossa fé não é inútil, a nossa fé não é vã, nós podemos crer nessa verdade. Você crê nisso? Você pode crer que Cristo ressuscitou? Você pode crer que a morte não é o fim? Que você possa se alegrar em Jesus Cristo, por saber que Ele morreu em seu lugar, mas principalmente por saber que Ele ressuscitou para ser para você o primogênito daqueles que dormem, para ser para você a primícia dos que dormem, para ser para você uma nova vida, a ressurreição dos mortos. Que Deus te abençoe e que você possa crer em Jesus Cristo, para que você encontre essa nova vida e para que você encontre esperança em uma vida que está por vir, porque ela não acaba com a morte. Jesus a venceu. E quando tudo acabar, nós estaremos com Ele para todo sempre. Pois o Rei bendito que veio para nos salvar, veio e salvou. Veio, morreu e sofreu. Mas Ele também veio e ressuscitou. E vivo está para todo sempre. Que Deus te abençoe. Em nome de Jesus. Amém. Você acabou de ouvir a mensagem, a boa nova. O anjo que se assentou em uma pedra
para anunciar a boa nova da ressurreição de Cristo é a mesma que você pode ouvir hoje. Por isso eu quero orar por você que me ouve agora, ouviu a mensagem e que precisa crer que Cristo ressuscitou. Como eu disse, se isso não for verdade, a nossa fé é inútil, mas é verdade. Ele apareceu para os seus discípulos, apareceu para tantas outras pessoas, você pode crer nessa verdade. Eu te convido a orar comigo nesse momento. Você que precisa crer no Senhor Jesus. Você que já perdeu as esperanças, você que até mesmo tem medo da morte, você que precisa olhar para a Páscoa e entender o seu real significado, ser grato pelo sacrifício de Cristo na cruz por você, o Cordeiro que foi morto em nosso lugar, e saber que, abrigados pelo seu sangue, nós somos libertos do juízo final, nós somos libertos do juízo de Deus. Nós somos salvos para a vida eterna, porque o Cordeiro morreu, mas ressuscitou. Você pode crer nisso? Você deseja crer nisso? Então ore comigo e vamos juntos pedir a Deus que fortaleça a fé naqueles que estão fracos e que crie fé naqueles que ainda não creem em Jesus Cristo. Vamos orar. Senhor Deus, nós te agradecemos, ó Pai, por esse tempo que passamos nos preparando para a Páscoa. E agora, ó Pai, onde falamos da mensagem final, máxima, de tudo que fizemos até aqui. O Cordeiro, ele é real. Ele veio ao mundo, sofreu e morreu, mas ele ressuscitou. O rei que precisava morrer é o mesmo rei que precisou ressuscitar. E ele venceu a morte, venceu o nosso último inimigo, venceu o pecado, venceu o diabo, ele venceu todas as coisas para que pudéssemos encontrar nele, ó Deus, tudo o que nós mais desejamos. Não é, ó Pai, ter mais, não é apenas ser só um pouco mais feliz, mas é encontrar alegria, encontrar paz, encontrar tudo o que precisamos em uma só pessoa, que é Jesus Cristo. Ó Deus, ajude aquele que nos ouve, que talvez está com a sua fé enfraquecida nesse tempo, que o Senhor fortaleça, que ao lembrar-se da Páscoa, ao celebrar a Páscoa, ele possa fazer isso de todo o seu coração, se alegrando nessa verdade poderosa e que isso fortaleça a sua fé. Aquele, ó Deus, ainda incrédulo, aquele que ainda questiona, aquele que ainda se pergunta se isso tudo é verdade. Que o Senhor possa criar fé nesse coração para a Tua glória. Que ele possa crer no sacrifício que o substituiu, mas que ele possa crer também na ressurreição de Jesus Cristo. Nós te louvamos, ó Pai, porque a Páscoa é muito mais do que a nossa cultura ensina. A Páscoa é a Tua vitória, a vitória de um Deus que pela graça resolveu nos libertar dos nossos pecados, através da morte de um Cordeiro perfeito, Jesus Cristo. Que o Senhor assim nos abençoe, que o Senhor fortaleça a fé e crie fé pela sua palavra. Em nome de Jesus. Amém e amém. Hey! Porque olhar dentre os mortos quem vivo está. Porque procurar no que já foi aquele que é. Não há mais razão pra chorar. A eternidade agora toca aqui, luz sobre a escuridão, o Redentor ressuscitou. Hey!
aquele que não há mais razão pra chorar. A morte não o segurou, a eternidade agora toca aqui. Luz sobre a escuridão, o Redentor ressuscitou. A morte não o segurou, a eternidade agora toca aqui. Luz sobre a escuridão, o Redentor ressuscitou. Hey! Você deseja entrar em contato conosco, enviar o seu pedido de oração ou pedir para fazer parte de nossas listas de transmissão? É muito simples, basta você enviar uma mensagem para o número de WhatsApp que está aparecendo na sua tela. Você também, é claro, pode acompanhar todas as nossas informações e nossas atividades pelas redes sociais da nossa igreja. Eu quero agradecer a você que nos acompanhou durante toda essa série e nos acompanhou nesse programa. Caso você perdeu alguma parte ou perdeu a ministração da palavra, você pode nos acompanhar todos os sábados, às 12h30 e às 21h30. Creia em Jesus Cristo, Ele ressuscitou dos mortos e isso é uma boa notícia para nós. E que Deus te abençoe, em nome de Jesus.